pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola Santos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre o Covid e a fé. Como eu tinha contado para vocês, eu falei que eu ia trazer aqui meu testemunho sobre o Covid para vocês, só que mais uma vez a minha família e eu pegamos Covid. Nós pegamos Covid em 2020, em novembro de 2020, e agora em janeiro de 2022 nós pegamos de novo. O Covid, na época, quando nós pegamos pela primeira vez, era uma doença, bom, ele ainda é, né? Uma doença assustadora, porque ele estava muito no começo, quando nós pegamos em 2020. E as vacinas ainda estavam sendo feitas, e as pessoas estavam muito assustadas, e havia uma manipulação muito grande pela mídia, falando muito sobre morte, que o Covid era uma pandemia e o mundo inteiro estava sofrendo com isso. No meu coração, apesar do sofrimento, do medo, né, de toda a angústia que nós passamos em 2020, nós tínhamos um sentimento de gratidão muito forte no nosso coração. Como eu havia dito já em alguns outros vídeos, vocês vão dando uma olhada aí nos nossos outros vídeos, né? No vídeo sobre mudança eu falei sobre isso. A nossa igreja aqui em Florestópolis cuidou muito da gente. Nós ficamos bem ruins, tivemos todos os sintomas, né? Tanto em 2020 como agora em 2022. Começou com aquela garganta ruim, a garganta arranhando, febre, coriza, sintomas gripais, né? Aí daqui a pouco perde o olfato, perde o paladar. Nós começamos a ter muita falta de ar também. Um cansaço, uma fraqueza muito grande, um peso no corpo, né? Além da dor no corpo da febre, aquele peso no corpo, né? Que é do próprio Covid mesmo, são sintomas desse vírus. Em 2020, nós ficamos por mais ou menos um mês com todos esses sintomas assim muito fortes. Foi um depois do outro e depois foi acumulando um com o outro. E foi muito forte, a saturação da gente abaixou bastante. E isso em 2020. Meu esposo quase foi internado, era para ele ter sido internado, mas enfim, Deus acabou não permitindo, né, que isso acontecesse. Ele ficou em casa e glórias e honras sejam dadas ao Senhor por todo o cuidado da igreja conosco. As mulheres da igreja se juntaram, fizeram almoço, café da manhã, café da tarde, janta pra gente, enviavam para nós, né? As mulheres estavam se organizando ali, foi lindo ver o agir de Deus ali daquela forma, e aquilo consolava o nosso coração, e aquilo trazia um quentinho para o nosso coração. E como eu já havia comentado uma vez, eu não conseguia comer, eu emagreci bastante lá em 2020, mas o ver as minhas crianças se alimentando ali com aquelas comidinhas gostosas, feitas com carinho, bolo, torta, nossa, muitas coisas deliciosas, sopa, vinha umas misturas assim bonitas, umas saladas deliciosas, até veio uma com gengibre que eu não esqueço, depois eu quis fazer. Então, tudo com tanto cuidado, o arroz temperado, tudo com muito cuidado, tudo muito maravilhoso. Graças a Deus, assim, a gente estava numa situação muito difícil, a falta de ar só aumentava, a saturação só abaixava. E o Dr. Mateus aqui cuidando muito da gente, glória a Deus pela vida dele. E logo depois o Samuel conversando com o Dr. Gerson, ele nos receitou tomar o Anita. Isso aqui não é prescrição de remédio, tá, gente? Não vejam dessa forma. Eu falo que foi o que nos ajudou, foi a acetilcisteína e o Anita. Como isso aliviou a nossa respiração, sabe? Assim, parece que foi começar a tomar isso e começou a diminuir todos esses sintomas que só estavam aumentando até então. Então, assim, eu não lembro exatamente quantos dias, foram mais ou menos 30 dias para que a gente conseguisse se recuperar. A gente ficou em isolamento todo esse tempo ali lutando mesmo. E agora em 2022 nós tivemos todos esses sintomas novamente, porém em menor intensidade, que a gente ficou assim mais ou menos uma semana. Para nós ainda temos o cansaço, ainda tem um pouquinho da falta de ar, né? Bem pouquinho assim, quando eu faço um pouco mais de esforço, às vezes eu tô trabalhando, fazendo as coisas em casa, eu preciso parar, sentar um pouquinho ou deitar um pouco, respirar, mas eu posso dizer que nessa uma semana que passou, não,
Eu tô no 11º dia. Esses 11 dias que se passaram, eu posso dizer que eu sou outra pessoa, não sou aquela mesma de 2020. É lógico que nós temos que dar crédito e agradecer primeiro a Deus, né? Mas agradecer também a toda a equipe médica, enfim, todos que estão trabalhando para que esse vírus venha mesmo, né, ser erradicado, enfim, trazer uma solução para esse problema. É lógico que a vacina ajudou muito, eu tomei 2 doses da AstraZeneca e eu tenho certeza que isso ajudou bastante. Meu esposo tomou, a minha filha mais velha tomou, as nossas crianças ainda não tomaram, os pequenos, né? Mas eu vejo também que além de todo esse tempo que já se passou, enfim, a gente vê que essa doença ainda mata, ainda está matando, está começando a aumentar de novo, né, os casos, começando a aumentar de novo as mortes, né, de Covid. Apesar de tudo isso, eu vi que realmente o que me ajudou muito também foi a fé. A fé de saber que Deus estava comigo, de saber que mesmo quando eu passei lá em 2020, que foi muito difícil, foi um mês ali muito angustiante, e assim, depois desse um mês angustiante ainda ficamos mais ou menos, eu fiquei mais uns 2 meses com essa fraqueza, essa canseira assim de que tá fazendo as coisas, precisa parar, ficar quieto um pouco. Apesar de tudo isso, eu vejo que a fé, a Bíblia mesmo fala, né? A fé ela move montanhas, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz aquela montanha, move-te ali, ela se move. Então, é muito além do que a gente pode imaginar. Hoje pela manhã eu estava lendo algumas pesquisas falando sobre esse assunto, sobre cura e fé. E se você entrar na internet, der um Google aí no seu celular, no seu computador, você vai ver que existem muitas pesquisas e estudos que falam. Eu separei um aqui para ler para vocês, para ler junto com vocês. Um estudo realizado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP, em Ribeirão Preto, mostrou que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer. E nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte, comprovou que pacientes que se valem da prática religiosa apresentam 40% menos de chance de sofrerem depressão durante o tratamento, não apenas do câncer, mas das doenças em geral. Ao que tudo indica, a fé representa um reforço para o sistema imunológico. Então, existem muitos estudos, muitos estudos. Primeiro que você ter ali uma vida regrada, ali uma vida de fé, uma religião, vamos dizer assim, né? Eu acredito num Cristo, né? É mais do que uma religião. Mas você ter essa vida regrada ali com fé em Deus, ela já te traz essa porcentagem, olha só, 40%, né? E não só disso, mas até mesmo para adoecer. Existem estudos falando sobre isso, que as pessoas que têm essas regras de vida, elas têm muito menos propensão a ter doenças, a ter problemas, a morrer por causa de doenças ou por causa de depressão. Então, assim, tudo a gente sabe que está no controle de Deus, né? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar nisso, que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Eu, como mulher cristã, posso afirmar isso, que na minha vida eu creio assim. Então, se tudo está nas mãos do meu Pai, do meu Criador, então eu posso ter fé e confiar de que tudo vai dar certo, que eu só vou morrer ou padecer de algo porque Deus tem um propósito, no momento que Deus tiver esse propósito para mim. Então, isso me traz esperança, isso me traz alegria, isso me traz bem-estar, isso me traz conforto. E isso nos traz melhoria e bem-estar para a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental bem, acaba que a nossa saúde física vai ficar bem também. É uma situação que leva a outra situação. Então, eu venho aqui, através dessa palavra aqui, contar sim meu testemunho com Covid. Nós tivemos em 2020, vencemos, nós somos 5 aqui em casa, para quem não conhece a nossa história, olha, assiste aí os nossos outros vídeos, a gente conta um pouquinho da nossa história em cada vídeo. E os 5 pegamos, né? Lá em 2020 ainda não tínhamos vacinado, ainda não tinha vacina, ainda estava todo aquele medo, aquela coisa, e nós vencemos. E agora em 2022 pegamos novamente,
agora em janeiro, né, com esse aumento aí do Covid, e estamos aqui, né? Tivemos sim, passamos mal, passamos dias maus, mas com a fé de que tudo ia dar certo, de que tudo ia ficar bem, crendo que assim pode ser sobre a sua vida também. Agora eu quero também compartilhar um versículo com você, lógico, para não ficar só nas minhas palavras, nem só em pesquisas científicas, o que é muito importante, mas o mais importante de todos, a palavra do Senhor, que diz assim lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Acredite, crê em Jesus, crê em Deus. Tenha fé de que o Senhor está no controle da sua vida, de toda e qualquer situação. E eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, que no final das contas você vai entender o propósito até mesmo das coisas difíceis e ruins que você está passando. Vamos fazer uma oração? Papai, eu te louvo e te agradeço por cada pessoa que está assistindo. E eu te peço, Senhor, que o teu poder, a tua graça esteja sobre a vida de cada um, de cada família. E que a fé dessas pessoas possa aumentar cada dia mais, a minha fé possa aumentar cada dia mais. E que cada dia mais possamos estar unidos em Ti, em comunhão com o Teu amor, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Um beijinho, pessoal. Até o próximo vídeo.